Guarda Municipal de Rio Claro registra mais um caso de maus tratos a animal. Um cavalo em estado de abandono e com ferimentos foi resgatado na área rural. Equipe do BAEP apreende em Rio Claro veículo roubado em agosto, na capital. Concessionária identificou 51 ligações elétricas clandestinas em Rio Claro. Nos estúdios, vamos receber um professor de História para falar sobre a Proclamação da República. E ainda, a Rede Carmen Prudente realiza há 16 anos campanha para aluguel de árvores de Natal e guirlandas. A ação contribui na assistência de pessoas em tratamento contra o câncer. Feriado, Proclamação da República e o Rio Claro Notícias desta quarta-feira só está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Começamos o Rio Claro Notícias falando que a Guarda Municipal de Rio Claro registrou mais um caso de maus tratos a animais. A viatura da Patrulha de Proteção Animal, em conjunto com o Departamento de Proteção Animal, resgatou um cavalo em situação de maus tratos pelo acesso da Avenida 11, Estrada Rural, no Campo do Coxo. Ele foi constatado em estado de abandono, visível sofrimento e apresentando vários ferimentos. O animal foi recolhido, levado para o canil municipal para receber os devidos cuidados. Nenhum responsável foi localizado. Ainda em Rio Claro, equipes do BAEP recuperaram um veículo roubado. Durante patrulhamento de ações especiais de polícia com cães, foi visualizado o carro. Já era de conhecimento da equipe ser um veículo daquele chamado dublê de Piracicaba, circulando em Rio Claro. Foi feita a abordagem e o condutor disse que utilizava o veículo há cerca de 3 anos. Não sabia informar o nome do proprietário. Em seguida, os policiais identificaram que se tratava de um veículo de produto de roubo, em agosto, na capital. O carro e o condutor foram levados para o plantão policial. O indivíduo foi autuado por receptação e ficou à disposição da Justiça. A concessionária de energia elétrica tem intensificado as ações de campo com o foco no combate ao furto de energia. Para se ter ideia, de janeiro a setembro foram 560 inspeções e em Rio Claro identificadas 51 ligações clandestinas. A Thaís Nascimento tem os detalhes. Segundo a Neoenergia Electro, a concessionária é responsável pela distribuição de energia elétrica no município. De janeiro a setembro deste ano, foram identificados 51 casos de ligações clandestinas. Foram 560 inspeções, recuperando mais de 800 mil kWh, suficiente para abastecer a cidade de Tirapina por 8 dias. Nesse período de 9 meses, durante a fiscalização, a concessionária identificou que os bairros com maior número de fraudes são Centro, Jardim Anhanguera e Araucária, suficiente para abastecer mais de 4 mil residências. A utilização de gambiarras para garantir energia é crime, além de ser extremamente perigoso, podendo ocasionar em acidentes e incêndios. Nos próximos meses, a empresa deve intensificar as ações no combate ao furto de energia. As denúncias podem ser realizadas pelo número que está aparecendo no seu vídeo. Thaís Nascimento, de Rio Claro. E no quadro Eu Vi de hoje, o seu Valdir nos enviou um vídeo com uma reclamação sobre buraco no bairro Jardim Novo 1. Em um primeiro momento, nas imagens é possível ver o buraco que aparentemente não parece ser tão perigoso para a população. Mas, ao chegar mais perto, a surpresa, hein? A profundidade demonstra que o asfalto está totalmente oco. O buraco está localizado na Avenida 1 com a Rua 12. Tem causado preocupação para os pedestres e motociclistas que transitam por ali e temem que algum acidente possa acontecer. Nós, é claro, entramos em contato com a Prefeitura para saber sobre os possíveis reparos. Até o fechamento dessa edição, não obtivemos nenhum retorno. Você também pode ajudar com reclamações, enviando pelo nosso WhatsApp, o número 21 11 7000. Vaga de emprego hoje em Rio Claro para servente de obras, auxiliar de manutenção, zelador, balconista, setor padaria, assistente de vendas, pedreiro,
pintor, secretária, auxiliar de escritório e recepcionista. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro. A seguir, vamos saber o que representa a data de hoje, o 15 de novembro, a Proclamação da República, que foi o resultado aí de uma articulação entre militares, civis insatisfeitos com a monarquia. Mas vou conversar, é claro, com o professor de História, que vai explicar melhor pra gente. Voltamos já. Muito bem, de volta com o nosso Rio Claro Notícias deste feriadão, Proclamação da República, dia 15 de novembro. Muito obrigado a você que está conosco. Vamos falar um pouquinho desta data, é importante, né? Porque a gente sabe que o brasileiro gosta ali do feriado na quinta, que daí emenda a sexta-feira, gosta do feriado na terça, que enforca a segunda e caiu bem no meio da semana o nosso 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Temos um especialista, um professor de História nos estúdios aqui da TV Claré, já está acostumado aqui conosco, está de volta com a gente, o professor Conrado Ferrante Bichara. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigado e um bom feriado para todos. Vamos lá falar um pouquinho dessa Proclamação da República. Eu não sei se sempre foi um feriado polêmico, se é polêmico mais recentemente e tudo mais, nos grupos de WhatsApp, aquela coisa toda que a gente vai acompanhando e tal. Esses dias atrás, estava verificando uma discussão de amigos, falando, pô, mas Proclamação da República dia 15, mas é um feriado que a gente não se deve comemorar muito e tal, porque estamos comemorando um golpe. Professor, o 15 de novembro, a Proclamação da República foi um golpe? Sim, ela foi um golpe.
um golpe militar, né? Afinal, se a gente observar a Constituição vigente na época, a Constituição de 1824, o governo Dom Pedro II era um governo legítimo, certo? Era um governo institucionalmente, juridicamente, legalmente legítimo. E esse governo foi deposto, né? Os militares ordenaram, né, que a família real abandonasse o Brasil e, no lugar de Dom Pedro II, assume o Deodoro da Fonseca. No lugar do rei, do imperador Dom Pedro II, assume o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente. Então foi um golpe militar, mas também foi uma mudança de regime. Guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na independência, que o George Washington foi instado a virar rei e preferiu virar presidente. Ou na Revolução Francesa, que criou a República, depois voltou à monarquia, sim, aí em 1830 virou a República de novo, em 1848. Ou seja, é um evento histórico que, a menos que você seja monarquista, tem que ser comemorado, né? Porque instaurou no Brasil um regime novo, republicano. Agora, o fato é que foi um golpe. Sim. Foi um golpe militar. Foi a primeira das muitas intervenções militares da nossa história republicana. Nós fundamos a República com uma intervenção militar, né? Tem algumas coisas que é curioso que só acontece, parece que só acontecem no Brasil, né? Porque, por exemplo, o Marechal Deodoro, ele era amigo do Dom Pedro II, né? E mesmo assim foi tudo arquitetado. Como é que foi essa parte da história? Então, na verdade, o que a gente tem é a ocasião, né? Alguns fatores influenciaram, né? Dentro do Exército, nós tínhamos duas alas. Uma positivista, que acreditava num poder central forte, e uma que era minoritária, mas é chamada de jacobina, que é pouco falada, sim, que é inspirado, né, no termo jacobino da Revolução Francesa. Os girondinos. Exatamente. Então é uma ala mais popular. Os jacobinos queriam uma república com participação popular. E nós tínhamos também uma ala que é chamada de liberal por alguns livros, mas é a ala oligárquica, que queria o poder na mão dos fazendeiros locais, descentralizado, num sistema bem federativo, né? Nós tivemos primeiro o Deodoro, como um marechal que tomou posse na proclamação e depois foi aclamado presidente pela Constituinte de 1891. Aí depois nós temos o Floriano, quando o Deodoro tenta dar um golpe, ele é deposto, nós temos o Floriano, que era mais jacobino, e aí a partir da eleição do paulista Prudente de Moraes, o início do domínio oligárquico. Então, assim, nós tínhamos vários projetos republicanos em pauta, e o monarquismo, ele ficou muito enfraquecido. Então, principalmente após a abolição da escravidão, sim, porque aí a monarquia deixou de ser conveniente, né? Porque para alguns segmentos da sociedade, a conveniência era essa, né? Era um acordo. Mantemos a monarquia, mantemos a escravidão, integridade territorial. Isso é um acordo que vinha lá de 1822, da independência. Então, assim, o Deodoro era próximo do Dom Pedro II, teve muita gente que mudou de lado nas últimas horas. O povo assistiu a tudo bestializado, né? Como historiograficamente ficou estabelecido. O povo estava do lado ali da monarquia, né? Naquele momento estava funcionando, né? Então, o povo, na verdade, não foi ouvido, né? Não houve participação popular, né, na proclamação da República. Como não houve muito pouca na independência, na proclamação da República também. É claro, havia uma ala da população que simpatizava com a família real. Tanto sim, é que a família real foi levada às pressas e às escondidas para os navios, logo, né? Exato, para que não houvesse mobilizações em defesa do imperador. Mas o povo não participou. Essa é uma realidade que se repete na história brasileira, né? Foi uma decisão de gabinete, uma decisão da cúpula militar, uma decisão que envolveu intelectuais, envolveu militares, envolveu lideranças, mas não houve, por exemplo, é claro, ninguém tem que fazer apologia da violência, mas a Revolução Francesa foi uma mobilização popular gigantesca, acabou resultando em massacre, né? Muita gente morreu, mas assim, o povo impôs a República, né? No Brasil, esse processo foi até tranquilo, né? Você tem... Qual era a principal elite do país no segundo reinado? A elite cafeicultora. Sim. Quem passou a controlar a República depois de alguns anos militares? A elite cafeicultora. Então, as estruturas, elas foram preservadas.
Só que o imperador ele se tornou anacrônico, né? A monarquia se tornou defasada historicamente para a realidade brasileira. E aí temos uma outra corrente, eu estava falando das correntes, né? Jacobina, positivista. Nós temos aí que levar em conta que também existia uma corrente dentro da política brasileira, que era uma corrente de classe média, urbana, que não era muito numerosa na época, vale destacar, né? A nossa elite urbana, antes de 1930, praticamente não existia elite urbana no Brasil, né? Então, essa elite urbana, ela era muito influenciada pela França. A França, naquela época, tinha um papel que os Estados Unidos tiveram no século XX, na segunda metade do século XX, principal referência cultural. Era um espelho, né? Isso, modismos, né? Os francesismos, os modos afrancesados, como se dizia na época, desde a influência iluminista, mas no século XIX, no final do século XIX, isso era muito marcante no Brasil. E a França tinha virado uma república definitivamente, né, ao longo do século XIX, com o Luís Bonaparte, o Napoleão III, com todos aqueles processos revolucionários que a França teve no século XIX. Então a França, como república, também era uma coisa a ser imitada. Então nós tínhamos assim, um movimento muito forte a favor da república nas elites e um povo que 70% da população era analfabeta, para ser otimista, né? Porque é difícil, não tem tantos registros como hoje, mas basicamente 70% da população era analfabetos. Quem lia jornal? Não existia WhatsApp, né? não existia televisão, nem o rádio, né? Uma era pré-rádio, né? O rádio é do início do século XX. Depois, Então, como é que as pessoas ficavam sabendo das coisas? Elas não ficavam, porque uma população analfabeta, sem meios de comunicação de massa, só quem vivia nas grandes capitais, mas essas pessoas não tinham força para direcionar os grandes movimentos históricos. É o pessoal de lá de cima que fala, por exemplo, vamos colocar na bandeira lá ordem e progresso. Isso, que é o lema positivista. O lema positivista, que vem lá da França também, Augusto Comte. E isso dá uma ideia também de quem saiu vencedor desse processo, eu não vou nem chamar de revolucionário, né? Desse processo de transformação, de reforma. Foi uma reforma, não foi uma revolução. Uma mudança de regime é uma coisa radical, mas a gente mudou o regime para manter as estruturas que o antigo regime que tínhamos não conseguia mais sustentar. Então, o que é mais conveniente para manter a população sob controle, trabalhando? O rei não é mais, então bota o exército. Aí depois os cafeicultores, as elites, né, o chamado coronelismo no Brasil. Tinha né? uma briga, né, dos monarcas com os militares, né? A gente tem, por exemplo, as revoltas da Armada, né? Sim. A Marinha era monarquista. E o almirante Custódio de Mello atacou o Rio de Janeiro 2 vezes, depois fugiu para o sul para se unir aos federalistas. Então a gente tinha também uma ala monarquista que dentro da Marinha, já o Exército republicano. Um outro fator também, que eu acho que a gente pode levar em conta, né, apesar do nosso tempo, eu não quero me estender muito, mas a questão da Guerra do Paraguai. Sim. Porque o Exército Brasileiro nasce na Guerra do Paraguai. E ele nasce abolicionista e republicano, por causa dos voluntários da pátria. Talvez a Guerra do Paraguai tenha sido o primeiro momento de integração real na história do Brasil entre brancos e negros. Brancos pobres e negros livres ou libertos para ir para a guerra. E aí você tem a criação de uma camaradagem ali, e aí eles voltam dessa guerra e os seus familiares ainda são pobres e ou escravizados. E aí você tem também, vê nascer no Exército um movimento contrário ao modelo monárquico. Então a Guerra do Paraguai também foi decisiva, o Exército voltou vitorioso. Por outro lado, a Guerra de Canudos foi um episódio que, de certa forma, envergonhou o Exército, enfraqueceu. São vários movimentos que acabaram resultando. É muito legal a gente analisar o Brasil, que são tantas nuances. A gente pensa que ou é isso ou é aquilo, né? Como é a discussão atual, mas não é o Brasil, ele tem que ser estudado, tem que pegar cada época, cada história, quem estava do lado de quem, né? Não é fácil, por isso que a gente sempre aproveita o professor de história Conrado conosco nesse feriadão. Vamos liberar o professor para curtir o feriado também e agradecendo mais uma vez, professor Conrado. Qualquer hora a gente volta para falar por que em 93 teve o plebiscito lá, monarquia ou república. Se era uma república, se não é, por que teve, né? Mas a gente fala disso mais para frente. Sim, esse plebiscito foi marcante, né, na história recente do Brasil. Cogitar se voltar a uma monarquia, né, acabou não passando, a República venceu. A República presidencialista, no caso, que aí é uma outra questão. Exatamente. Obrigado, professor.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente segue com mais informações para você no nosso Rio Claro Notícias deste feriado. Continue conosco. De volta com o nosso Rio Claro Notícias, iniciou a temporada de Natal, hein? As pessoas já estão montando as árvores e é o tempo também de solidariedade. Em Rio Claro, você pode alugar um dos itens, deixar a casa enfeitada e ainda ajudar quem está em tratamento contra o câncer. É mais uma das ações da Rede de Combate ao Câncer.
Presente na maioria dos lares ao redor do mundo, elas são dos símbolos mais festivos e tradicionais dessa época do ano. Grandes, pequenas, coloridas ou monocromáticas, as árvores de Natal alegram qualquer ambiente. E foi pensando em unir esse clima de festas ao trabalho realizado pela rede Rio Clarense Carmen Prudente, que auxilia pessoas em tratamento contra o câncer, que a instituição há 16 anos aluga árvores de Natal e guirlandas para arrecadação de fundos. Ação que deu certo e que ainda emociona quem está à frente deste trabalho. A gente só tem a agradecê-los, né? Porque realmente eu me emociono cada vez que fala, porque eu assisto o ano inteiro o que acontece aqui, né? Então a gente tem um retorno da população maravilhoso. Então você faz uma campanha, eles vêm. Nós fazemos os eventos que são os chás, que tivemos 2 chás esse ano, eles foram um sucesso também, mais de 300 pessoas. Então todo mundo gosta realmente de ajudar a rede. E isso nos deixa emocionados. E apesar de faltar mais de um mês para o Natal, a procura este ano já superou todas as expectativas. Nós temos aproximadamente agora umas 30 árvores a serem alugadas. E tanto é que foi surpreendente esse ano, porque a gente não estava esperando que olha, hoje é dia 7 de novembro e já estamos com 110 alugadas. Então agora resta mais umas 30 para a gente confeccionar e poder atender a todos que têm vindo aqui. E lógico, se aparece mais algum a gente corre comprar e abastecê-los também, né? Para dar conta de todos os pedidos solicitados, foi montada uma verdadeira força-tarefa. Por aqui são cerca de 7 voluntários que, além de doarem tempo e dedicação, também fazem questão de colocar muito amor nesse processo. Como é o caso da Maria Helena, que é voluntária há mais de 40 anos na rede e participa de cada etapa na montagem das árvores, sempre atenta aos detalhes. Como a gente sabe que é uma entidade tão preciosa, a gente tem prazer. Eu já sou voluntária há 44 anos, então estou sempre fazendo alguma coisa. Eu tenho facilidade de ver, as que estão montando também são pessoas assim caprichosas e de bom gosto. Então, tendo material, se não tiver, a gente dá umas invenções. E para a Lide, o diferencial todos os anos para decorar os pinheiros é o trabalho realizado por todos na rede. É muito gratificante saber que a gente coloca tanto carinho nessas árvores, tão delicadamente elas são feitas, e quando vai para um lar, né, natalino, a gente espera que eles recebam essa boa energia que a gente coloca. Que isso que é uma mensagem natalina nossa para a população de Rio Claro. Quarta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Em Rio Claro, a mínima fica nos 22 graus e máxima de 40 graus. Em Limeira, terá mínima de 22 e máxima de 38. Já em Analândia, as temperaturas oscilam entre 23 graus e máxima de 40 graus. E é isso, Rio Claro Notícias deste feriadão fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens através das redes sociais da TV Claré e também no nosso portal tvclaré.com. Ótimo feriado para você. Amanhã nosso compromisso, 12h30 aqui na TV Claré e hoje a nossa segunda edição, às 10 horas da noite. Grande abraço, tchau, tchau.